Vamos entrevistar agora o advogado trabalhista, o Dr. Carlos Henrique, para falar sobre vacinação compulsória, né? O que significa aí a vacinação compulsória? O que é que vai acarretar se a pessoa não quiser se vacinar? Pois então, é com muito prazer que eu recebo aqui o Dr. Henrique. Tudo bom, doutor Henrique? Prazerzaço o senhor comigo aqui no Cidade Viva. Tudo bem? Bom dia, Laércio. Bom dia, telespectadores da Cidade Verde. É uma grande satisfação falar para você e para a população sobre a vacinação compulsória. Primeiro me explique aí o que é. O que é vacinação compulsória? No final do ano, o Supremo decidiu que deveria ter essa vacinação compulsória. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser obrigada a se vacinar. Vacinação compulsória não significa vacinação forçada. O que é que o Supremo deliberou no final do ano? Que aquelas pessoas que se negarem a se vacinar, elas podem sofrer alguns tipos de restrições, questão de passaporte, serem impedidas de concorrer a alguns concursos públicos. Isso, inclusive, já é requisito para concorrer em vários concursos públicos antes mesmo da pandemia do Covid. O cartão de vacinação já era, em alguns concursos, uma das exigências feitas pelo Estado, né? Então, o Supremo disse o quê? Que poderia, sim, ser exigida essa vacinação compulsória, que não significa vacinação forçada, né? E que o cidadão que se recusasse, ele poderia sofrer algum tipo de restrição. Ou seja, o interesse coletivo iria se sobrepor ao interesse individual. Algumas pessoas, questões religiosas, não é? Questões não quiseram se vacinar. Então, essas pessoas poderiam sofrer sanção, algum tipo de restrição. E agora essa temática veio para o mundo da justiça do trabalho. Será possível o empregador exigir que seu empregado tome a vacina? Da mesma forma, o artigo, entendemos que sim, porque o artigo 175 e 158 da CLT prevê as obrigações tanto do empregador quanto do empregado. O empregador tem a obrigação de zelar pelo ambiente seguro para os trabalhadores. E o trabalhador também tem a obrigação de obedecer às regras de segurança e higiene do trabalho. Então, se o empregador fizer uma ampla campanha de conscientização, ele poderá exigir que aquele empregado tome a vacina. Inclusive, houve uma causa já em São Paulo, onde a empresa demitiu por justa causa esse empregado, e o Tribunal de São Paulo, da 2ª Região, manteve essa demissão por justa causa em virtude da recusa do empregado. Entretanto, cabe asseverar que em algumas possibilidades o empregado pode justificar essa recusa. Ele pode demonstrar que por conta de alguma enfermidade, ele não pode, é temerário ele receber essa vacina. Nesses casos, entendemos que não é possível aplicar nenhum tipo de sanção ao empregado. No máximo, alguma restrição de locomoção dentro da empresa, de área da empresa. Mas penalidades, sanções, entendemos que não. Mesmo quando a recusa é injustificada, ainda não há um entendimento pacífico. Essa decisão foi de São Paulo, tá? O MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, tem orientado que essa vacinação seja exigida, mas deve ser precedida por uma ampla campanha de conscientização, demonstrando por que a vacinação é importante, por que a vacinação é salutar para o ambiente laboral, até mesmo porque nós sabemos que o Supremo disse que, em regra, caso aquele ambiente laboral seja um ambiente propício para a contaminação pelo Covid, ela poderá ser reconhecida como uma doença laboral. Então, a empresa deve se resguardar. Nós temos aí um caso típico aí de colisão de direitos. O direito individual da pessoa de não querer tomar vacina, o direito do empregador, seu poder, inclusive, diretivo, e o direito da coletividade, da empresa como um todo, de prezar por um ambiente seguro, um ambiente de trabalho seguro. Doutor, mas no final das contas, eu acho que termina sendo quase obrigatório, tanto pela consciência da pessoa ou então pela coletividade, como o senhor já falou aí, não é? Porque, por exemplo,
Quem não se vacina pode carregar o vírus e passar para outra pessoa, né? Então, é tipo assim, o ambiente fica contaminado. Então, se torna quase uma obrigação a pessoa se vacinar por conta da vida de outras pessoas, mesmo que ela não queira. Isso vai acontecer no quê? Que o senhor falou que a empresa poderia oferecer outras formas, em questão de não se isolar das outras pessoas, mas já fica mais complicado para o empregador, que vai ter mais um custo a mais em relação a isso. Aí a pessoa, não, eu vou optar trabalhar no home office. Mas quando todo mundo já estiver podendo ir para a empresa, isso também não vai colar, não é isso? Trabalhando só de casa, para receber sua grana no final. Exatamente. E esse caso excepcional é para aquelas pessoas que demonstrarem a impossibilidade de tomar a vacina. Ou seja, regra geral, pelas decisões do Supremo, pelas decisões do TRT de São Paulo, é que tanto os cidadãos quanto os empregados devem se submeter à vacinação, sob pena de responder e terem consequências. No caso do cidadão, ter restrições de alguns direitos e, no caso do empregado, podendo sofrer, inclusive, sanções, inclusive com a demissão por justa causa, que foi esse caso em específico de São Paulo. O próprio PMPT, que tem um papel fundamental de zelar pela higiene e segurança do trabalho dos empregados de forma coletiva, já tomou esse entendimento, que a vacinação deve sim ser obrigatória, sempre tendo cuidado apenas de fazer uma campanha de conscientização para que todos os trabalhadores percebam a importância da vacina, a importância para a sociedade e também, claro, para seu ambiente laboral. Porque, como você disse, se o empregado não se vacinar, ele vai estar colocando em risco não apenas a vida dele, mas a vida de todos os seus colegas de trabalho, de toda uma coletividade. Então, a coletividade tem que se sobrepor aos interesses individuais. Por isso é que nós falamos sempre, não é a vacinação compulsória, não significa vacinação forçada. Ninguém pode forçar. Mas se você se negar a se vacinar, uma coisa pelo bem da coletividade, você sofrerá sanções, seja no âmbito laboral, seja como cidadão de um modo geral. Esse é o entendimento do Supremo para o caso dos cidadãos e já foi o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Então, a tendência é que essa compulsoriedade da vacinação seja mantida também nos ambientes laborais, porque o empregador tem o dever de zelar por um ambiente seguro, um ambiente salubre para seus empregados. E se nós tivermos um ambiente laboral com várias pessoas sem vacinação, que nós sabemos que é de fundamental importância para evitar a disseminação do coronavírus, esse ambiente laboral não será salubre. Por isso a importância de termos essa vacinação de todos os empregados e todos os cidadãos de um modo geral. Doutor Henrique, existem algumas empresas onde o coletivo de um pensamento, né, é comungado da mesma forma, né? Muita gente às vezes não quer se vacinar, tem a minoria que quer, mas outras não. Tem condição, ou vai haver, ou é necessário ter uma supervisão do Ministério do Trabalho, pegar, tipo assim, cadê a vacina do seu grupo? Porque isso já vai prejudicar toda uma história, né? Toda uma cadeia, todo um trabalho que as pessoas fazem para vacinar uma população para acabar esse vírus, né? Vai ter alguma fiscalização do Ministério do Trabalho, chegar numa empresa, por exemplo, chega aqui no meu trabalho, aí vamos lá, cadê a carteira de vacinação do povo? A internet está assim um pouco lenta, mas vai voltar, que é muito importante. Olha aí, voltou. Ei, doutor Henrique, tem alguma condição do Ministério do Trabalho fazer também uma fiscalização, cobrar das empresas, aí do quadro da empresa, a cartão de vacina das pessoas? Sim, o papel do Ministério do Trabalho é esse de conscientização do Ministério do Trabalho também, das empresas e dos empregados. Conscientizar os empregados da importância dessa vacinação e também alertá-los que, caso eles queiram não se vacinar, poderão sofrer sanções. E as empresas serão penalizadas porque, na medida que ela não exigir essa vacinação, por certo, eventuais funcionários que sejam contaminados vão querer responsabilizar essa empresa porque a empresa não tomou as obrigações de exigir a vacinação de todos os seus empregados. Então, é importante para o empregado, para não sofrer sanção, e para a empresa também não ser penalizada, porque se ela não fizer essa conscientização, essa exigência das vacinações, ela poderá ser demandada judicialmente e aquele empregado que sofreu uma contaminação vai dizer, ora, eu estava laborando, a minha empresa não recomendou, não exigiu a vacinação durante o período hábil e eu fui contaminado, por certo,
no meu ambiente laboral. Por quê? Porque a empresa não cuidou, não obrigou, não me concedeu um ambiente de trabalho salubre, um ambiente de trabalho com as proteções devidas para seus empregados. E nesse momento onde todo mundo está querendo a vacina para se vacinar, para voltar aí o comércio, para o comércio voltar a reagir, e com as pessoas vacinadas é a única saída, e as pessoas não querendo se vacinar vai atrapalhar. Eu creio que todo empresário que zele pelo seu comércio, né, por questão de falta da pessoa no trabalho, né, você não sabe nem quanto tempo a pessoa falta quando é contaminada e tudo mais, vai depender muito, né, quando é atacado pelo coronavírus, o nível, né, que a pessoa tem, enfim. Então, os empresários, eles são os mais interessados, que todos se vacinem. Então, não é obrigatório, é compulsório, mas é mesmo que ser, né? Você tem que assumir suas responsabilidades, quase que sair de circulação, né? Se anular. Exatamente. Essa compulsoriedade não é forçada, mas você vai ter que arcar com as consequências de sua recusa, não é? Então, entendemos que isso é do interesse dos empregados, que querem que a economia volte a circular novamente, que os empregos retornem aos patamares anteriores à pandemia, e dos empresários para ofertar um ambiente salubre e seguro para seus empregados e que não sofram as sanções posteriormente. Então, é o momento de darmos as mãos, empregadores e empregados, todos unidos numa campanha em massa de vacinação, que os números já demonstraram que a vacinação é o melhor remédio para essa pandemia. Então, é de fundamental importância você, cidadão, você, trabalhador, tomar a vacina para que nós possamos, no caso do empregado, ter um ambiente laboral seguro e salubre. Doutor Carlos Henrique, muitíssimo obrigado pelo esclarecimento e até mesmo a informação e uma força para quem estiver em dúvida não ter o que vacinar, porque isso está falando em âmbito trabalhista, né, da convivência nas empresas, tanto estadual como também empresa privada, mas isso vale para quem quer fazer um concurso futuramente, quem queira viajar para algum local, porque cada vez mais vai ser cobrado para se ter o cartão de vacina. Com certeza. Questão de passaporte, questão de viagens internacionais, até mesmo locais, questão de concurso público, por certo, todas essas ações que a pessoa tiver que fazer, será exigido o cartão de vacina e a efetiva vacinação contra a coronavírus, contra o Covid-19. Um incentivo muito bom também é quando houver shows, houver aglomeração muito grande, a pessoa, olha, só entra aqui se tiver com a carteirinha de vacinação, né? Para sair agora tem que ter a identidade, o celular, a chave do carro e agora o cartão de vacina. Seria também uma maneira bem fácil e mais prática das pessoas terem aquele incentivo, né? Para se vacinar. Exatamente. Já está ocorrendo em alguns jogos, em países que já foram liberados a presença do público nos estádios, é sempre exigido o cartão de vacinação, a comprovação da vacinação, para que as pessoas possam adentrar e acompanhar os jogos nos estádios. Eu creio que isso aí também seria uma medida muito importante aqui em nosso país, para que as pessoas, de fato, se conscientizassem da importância da vacinação, seja como cidadão comum, seja como um empregado no ambiente laboral. Então, é de fundamental importância essa vacinação, sob pena de arcarmos com as consequências. Quem quiser, então, pegar mais informação com o senhor, porque o tempo aqui é meio reduzido, pode entrar em contato pela rede social, Carlos Henrique, como é que entra em contato com o senhor? É pelo Carlos Henrique AV, né, o Instagram é minha rede social, sempre que possível a gente está tirando dúvida para alguns colegas, algumas pessoas sobre essa temática, tá bom? Tá bom, então, muito obrigado, doutor Carlos Henrique, sempre bem-vindo aqui ao Cidade Verde. Eu que agradeço, Laércio e telespectadores da TV Cidade Verde, um grande abraço e bom dia. Valeu, então, abraço.